Olá, tudo bem com você? Como que você está? Espero que esteja muito bem. É importante, quando a gente fala de empreendedorismo, entender o contexto, entender o panorama, qual é o perfil do empreendedor, quais são as suas características, mas também conhecer as ferramentas que irão apoiar, auxiliar o gestor, o empreendedor no seu negócio. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, a nossa aula de hoje, em empreendedorismo e inovação, nós vamos trabalhar as ferramentas, nós vamos abordar as perspectivas, né? O plano de negócio e as metodologias de gestão. O título da nossa teleaula, né, então, é Perspectiva LAM e também o plano de negócio e essas metodologias que iremos utilizar. Vamos ver os conteúdos que nós vamos abordar hoje? Nós já estamos na nossa segunda unidade. As competências dessa unidade é conhecer as hipóteses de negócio e também os desperdícios de recursos. Como que eu posso trabalhar as ferramentas para evitar o máximo possível de desperdício de recursos. Recurso é um bem valioso. Como eu guardo esse bem? Como que eu protejo esse bem? Resumo, então, da nossa aula será compreender o valor do negócio, o que agrega valor, o que entrega valor ao consumidor, como que a gente pode agregar valor aos processos e entender também as tendências do empreendedorismo. As palavras-chave que vão nortear a nossa aula é LAM, também gestão, plano de negócio. Poderíamos acrescentar também cultura e Canvas. O título da nossa teleaula é Perspectiva LAM, plano de negócio e metodologia de gestão, e nós já estamos na nossa segunda teleaula. Quais serão os conteúdos que nós vamos abordar para entender a perspectiva LAM, também o plano de negócio e as metodologias? Nós vamos entender o que vem a ser essa perspectiva LAM. O que é o LAM Manufacturing? De onde que ele surgiu? Qual é a importância dele? Por que a gente fala tanto dessa produção enxuta? Por que a gente fala de eliminar os desperdícios? Nós vamos ver a importância do plano de negócio, essa ferramenta na qual você consegue visualizar o negócio ali no papel, desde o momento que está iniciando, né, passando pelas fases de processos, operações, plano de negócio, plano financeiro, plano de marketing, plano de produção, e também vamos ver as formas de financiamento, metodologia de gestão e pontos de apoio. O que nós vamos trabalhar com a ferramenta Canvas, aonde nós vamos entender o propósito de valor, né? Qual é a proposta? Como que a gente vai trabalhar os recursos? De que maneira? Quanto que tem que ser trabalhado? E também vamos ver o empreendedorismo e inovação e os desafios e alguns caminhos e vamos estar falando do quê? Da cultura. Quais são os desafios que a cultura acaba impondo dentro do empreendedorismo quando a gente está falando de diferentes regiões, diferentes segmentos e diferentes grupos sociais? Para colocar em prática todos esses contextos, esses conteúdos que vamos abordar, vamos trabalhar primeiro com a Lorena. A Lorena é uma empreendedora que passou um longo tempo, né? Ela passou 3 trimestres projetando o seu empreendimento e depois de todo esse preparo, ela percebeu que ela estava pronta para iniciar o seu negócio. Então ela falou assim, agora está no momento ideal que eu posso injetar capital aqui. Agora é o momento de colocar em prática meu negócio. O negócio dela era comida vegana congelada, mais especificamente hambúrgueres veganos. No outro lado nós temos o quê? O Luiz. O Luiz também deseja empreender e ele sempre trabalhou em atividades comerciais, para ser mais exato, no setor de alimentos. E a partir do momento que ele começou a ler algumas informações, ele foi movido, né, pelas evidências do mercado, ele deseja criar um blog de programação de computador. Ele adora computador, ele adora esse conteúdo, esse tema. Ele falou assim, por que não criar agora, começar a empreender e criar um blog? Só que você vai trabalhar como mentor do Luiz. Então, você tem algumas sugestões como o propósito de vida de Luiz, as habilidades acumuladas ao longo da carreira do Luiz e também o esforço a ser aplicado na proposta inicial em detrimento de outras possibilidades, né? Então, quais habilidades que ele possui e quais ele tem que adquirir ao longo desse caminho, e você vai trabalhar com ele essas perspectivas. Então, é interessante quando a gente entende esses empreendedores, a sua importância, quais ferramentas devemos utilizar e por que elas também são utilizadas no mercado.
quando nós falamos de uma perspectiva LAN, o que nós estamos falando? De um processo a qual busca constantemente aprender. Então, nós estamos falando de uma produção enxuta? Nós estamos falando de uma produção que evita desperdício, que evita ali gastos desnecessários, movimentos desnecessários? Estamos, mas nós estamos falando de uma perspectiva aonde está voltada. Tem um problema? Vamos identificar esse problema e corrigir esse problema. Então, a partir do momento que a gente entende a base, o conceito, fica muito mais fácil entender por que as empresas implantam o sistema e por que é tão famoso e traz tanto resultado para as organizações. Vamos conhecer? Então, quando a gente fala de uma abordagem, que está falando de abordagem LAN, nós estamos falando de um ciclo, de uma agilidade onde que a gente busca construir, medir e aprender. Então, não é lançar um produto final, mas maximizar o aprendizagem nos processos, para que ao passo que eu vou aprendendo, eu vou adquirindo mais informações para tomada de decisão. Então, da onde que vem, da onde que surge, Vem do Lean Manufacturing, que significa produção enxuta. É produzir com o mínimo de desperdício possível. É um sistema de gestão que busca aumentar a eficiência da produtividade, reduzindo os erros, as redundâncias no processo industrial. Então, é produzir com o máximo de eficácia e sem desperdício, é fazer sempre mais com menos. Então, como que a gente entende? Ele nasceu, o sistema LAN, ele surge, dentro do sistema Toyota de produção, ele surge principalmente pelos seus idealizadores, e ele é colocado em prática pelo Taishi Ohno. Então, o seu berço ele tem a qualidade e a produtividade. É a partir desse princípio que vai dar ênfase na metodologia de melhoria contínua, que nós vamos chamar de Kaizen. Então, o Kaizen, ele vem do japonês, significa mudança para melhor. Então, o que acontece? A Toyota, ela vem de uma filosofia que é erradicação de todo e qualquer desperdício, e para isso ele vai utilizar de diferentes ferramentas como Jidoka e Just in Time. Mas o que significa essas ferramentas, Então, o que acontece? A gente precisa entender o contexto no qual o Japão estava inserido. Então, estamos falando lá na década de 50, Japão devastado da Segunda Guerra Mundial, não tinha tantos recursos em termos completos mesmo, pessoas, não tinha tantos recursos ali para a produção, nem maquinários, mas eles tinham algo primordial: conhecimento, determinação. Então, o que eles fizeram? Principalmente, Saikichi e Eiji Toyota, junto com o Taishi Ohno, eles vão para os Estados Unidos, visita a Ford, eles veem todo o processo Fordista e falam: que interessante, nós vamos implantar mais uma versão melhorada dentro do nosso contexto. Então, eles não vão pensar numa produção em massa, eles vão pensar numa produção exata, uma produção no momento correto, por isso que é just in time, no momento certo, no momento correto. Mas eles vão implantar também o Jidoka. O que acontece? Eles vêm junto com o Kaizen. Se eu faço melhor hoje, amanhã eu posso fazer melhor ainda. Então, ele já tinha uma base de produção eficiente. E nessa base de produção eficiente, eles analisaram o quê? Olha, a gente pode implantar aqui na Toyota um sistema de produção que vai ter um diferencial. Nós vamos conseguir mais resultado com menos desperdício, mesmo porque eles não tinham tantos recursos ali. Então, ele estava num sistema que apoiava. Então, vamos entender o que significa esse Jidoka. Então, o Jidoka, ele vem uma base, ele foi desenvolvido por Taishi Ohno para inserir a qualidade no processo de produção em todas as etapas. Para isso, ele vai falar da autonomia dos funcionários e também a satisfação dos usuários. O que significa isso na prática? Precisamos entender que Saikichi Ohno, o que ele fez? A mãe dele fazia tear. Tear é uma máquina que você pode fazer tecidos, Você constrói tecido com essa máquina de tear. Então, tem os fios e tem uma alavanca que puxa para fazer a trama. O que acontecia? Era manual. Ele começou a analisar e pensar e falou assim: podemos fazer automatizado. E ele desenvolveu a primeira máquina de tear automatizada do mundo, que foi bastante interessante. Porém, quando rebentava o fio ou terminava o processo, a máquina não parava.
Ele pensou e falou assim, nossa, é preciso colocar uma pessoa ali para toda hora ficar analisando, vendo se a máquina parou ou não? Isso não faz muito sentido, porque vai aumentar o custo de produção. Aí ele fala assim, e se eu colocar um dispositivo que quando a linha arrebentar, a máquina para automaticamente? Ou quando ela chegar ao fim da produção, que ela terminou aquele tecido, ela também para. E foi isso que ele fez. Isso significa o JIDOCA, um mecanismo na qual a pessoa vai ficar mais como vigia ali, só verificando, porque a máquina, quando rebentava o fio, ela já parava. E isso fez com que os operários pudessem vigiar várias máquinas. Então, para isso foi necessário um sistema, que a gente vai chamar de sistema Andon também, que significa corda. Por que corda? Porque o funcionário, o vigia, puxava uma corda e através da sinalização ele conseguia ver, olha, aqui tem um problema nessa máquina, olha, essa outra máquina aqui está tendo uma atenção. Então, se era vermelho, para a produção agora. Amarelo é uma atenção que precisa ter ali naquela produção. E se fosse verde, a produção estava correndo normal. Vamos ver os outros pilares do JIDOCA? Como a gente tinha, então, o Andon, que era a detectação de um erro ou de um problema, a gente também tinha o James Getsu, ou seja, investigar a raiz do problema. O que significa exatamente ele? Vá e veja por si mesmo. Então, é verificar o problema em loco. E também tínhamos o Pokayo, que é desenvolver métodos para que não tenha essa incidência de erro. Mas o que você vai falar assim, mas prof, mas qual é a diferença, então, do JIDOCA e do Pokayo? O Pokayo, ele foi também desenvolvido, qual é a intenção dele? Chamar de Pocobaca, a prova de idiotas. Mas ia ficar ofensivo, então eles colocaram Pokayoka. Pokayoka é a prova de erros, onde tem um mecanismo que você não consegue ali inserir, porque ele não permite. Então, ele não permite o erro. Então, vamos pensar num cabinho USB. USB você só consegue colocar no sistema USB compatível. Você não consegue colocar em qualquer um. Ou vamos pensar numa tomada de 3 pinos. Você só vai conseguir colocar também numa tomada de 3 pinos com a mesma amperagem. Então, se for uma tomada de 20 amperes, uma tomada de 20 amperes também. Você não consegue inserir um plug de 20 amperes numa tomada diferente. Então, ele vai criar um mecanismo para impossibilitar o erro. Já o JIDOCA, ele investiga, ele analisa e corrige o erro. Essa é a diferença deles. E ele também inventou o Kanban. O que era o Kanban? Kanban é um sistema onde você pode colocar post-it, onde vai identificar o que tem que fazer, o que está fazendo e o que está sendo feito. Também foi desenvolvido por Taishi Ono. Ele foi um dos primeiros engenheiros, um dos mais novos da Toyota, e ele revolucionou todo o processo Toyota de produção. Vamos entender como que funciona o Kanban? Então, para que a produção enxuta pudesse funcionar, foi preciso just in time, que é produzir somente o necessário, ou seja, ter um fluxo de materiais que vai chegar no momento da produção, no momento exato. Então, a ideia básica é produzir apenas o necessário no momento necessário. Então, ele vai coordenar ali o que o cliente quer com a produção. E para isso, ele vai utilizar o Kanban. O Kanban, que foi desenvolvido por Taishi Ono, ele vai mostrar a movimentação desses suprimentos. Quando que esse processo está a fazer, fazendo, ou se ele já está feito. Então, nós temos cada uma dessas características acontecendo no sistema Lean Manufacturing. Uma vez que a gente entende a importância dos processos dos sistemas, para que o empreendedor possa se utilizar dessa ferramenta, nós temos também a metodologia ágil. A metodologia ágil, ela vai nascer ali em Utah, nos Estados Unidos, né? É um estado dos Estados Unidos, onde vários desenvolvedores começam a analisar e falar assim, nossa, o nosso processo em cascata não traz o resultado esperado. Nós não atendemos a necessidade do nosso cliente, do consumidor. Ficamos mais pensando em processos, em etapas, que não faz tanto sentido assim para ele. Como que a gente pode criar um método que seja rápido, e aí que surge a palavra ágil, rápido, que traga resultado e valor para esse consumidor, para esse usuário. É assim que vai criar o manifesto. O manifesto é um documento onde ele tem todas as diretrizes, todos os pilares do manifesto ágil. Vamos conhecer?
Então ele é inspirado, ele vem da inspiração da produção enxuta para quê? Para reduzir os desperdícios, para que não tenha trabalho desnecessário. Então, para que o setor de desenvolvimento funcione, para que ele sobreviva e fique no mercado, é preciso que ele seja rápido para não se tornar obsoleto, porque é um mercado altamente competitivo, tecnológico e inovador. Então ele foi trabalhado, né, ele é utilizado em diferentes setores, ele começou no setor de software, mas ele não é somente utilizado no setor de software. No setor de software ele começou em 2001, que é quando surge o Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software. Então ele vai trabalhar ali com metodologias que vai buscar a satisfação do cliente. Como que ele vai trabalhar ali? Aonde ele vai ter como pilar o Kanban, aonde nós vamos ter ali uma plataforma, né? Que você pode colocar aqui post-it do que está sendo feito. Muitas vezes vai aparecer a palavra do, em inglês, to do, que é fazer, doing, que é fazendo, done, que é feito. Então, você vai colocar o que está fazendo, o que está feito. É muito mais fácil de olhar, o visual faz com que todo mundo saiba em qual processo que está acontecendo. Então, ele vai partir também do reduzir o desperdício, reduzir o máximo possível. Não é um desperdício ou outro, mas todo o que é considerado desperdício. Processos, tempos, ações desnecessárias, ações que não vai trazer resultado. Como que ele vai fazer isso? Colocando o cliente como centro, como base, conhecido como Customer Centricity. O que é? É o feedback do cliente, o cliente que vai usar esse software, é o cliente que vai usar o produto, é ele que sabe desse serviço. Então, é ouvir o que ele está falando, o que ele gosta e o que ele não gosta. Se ele não gosta, muda rapidamente, gera um aprendizado e muda o produto. Para quê? Para que ele possa atingir a necessidade do cliente. Aí que vai surgir o mínimo do produto viável, MPV. Criar um produto que faça sentido, um produto que tenha as funcionalidades do produto atual, mas não precisa fazer ele por inteiro. Pode ser um esboço, mas desde que especifique quais são as funcionalidades, quais são as dores que ele vai suprir desse cliente. Então, por exemplo, se você quiser, no caso, a gente vai estar criando ali um protótipo, você não precisa pintar, colocar todos os detalhes, mas tem que deixar a função dele, o objetivo, o propósito dele tem que se manter íntegro. Então, faça ali um mínimo de um produto que seja viável, que vai mostrar ali a funcionalidade desse produto. Não precisa terminar, fazer acabado cheio de detalhes, mas ele tem que mostrar a sua funcionalidade. Vamos ver como que trabalha também o Learn Startup? Então, quando a gente está falando de Learn Startup, nós estamos falando de uma startup enxuta. Então, se a gente fizer uma tradução livre, dentro da perspectiva da administração, nós estamos falando de um trabalho que vai fazer a identificação e eliminação do desperdício, porque você vai entender aonde que está ocorrendo o desperdício, por que ele está ocorrendo, e aí vai eliminar esse desperdício. Por isso que você resolve esse processo. Então, ele também está muito atrelado às startups de tecnologia. Quando a gente fala desse conceito, quando a gente fala da metodologia, é criar, nós estamos falando do conceito de ressignificar o objetivo para criar uma metodologia mais universal. Por que universal? Para que ela não fique somente na área de tecnologia, mas em todas as empresas, independente do porte, independente da área, independente do cliente, do que ela tem, mas que possa ser utilizada em todas. Porque o objetivo aqui é melhorar os resultados do empreendimento. Mas como que faz a melhora desses resultados? Nós vamos ter os pilares, né, da Learn Startup, que é onde você vai poder utilizar o Lean Manufacture, que é a manufatura enxuta, né, que é o objetivo de reduzir o desperdício do sistema de produção, buscando o máximo de qualidade. Nós temos também aqui uma abordagem Think, né, que nós estamos falando de Design Think. O que é uma abordagem? Eu não estou falando de uma metodologia que tem uma resposta pronta, que tem um manual, mas sim de uma visão, de uma filosofia. Então, uma abordagem que busca a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa. E também nós vamos ter Customer Development, que foi
elaborado a partir de um processo utilizado pelas startups para encontrar o alinhamento entre o produto e o mercado. Então, trabalhar um produto focado para o cliente e a busca das interações rápidas e a aprendizagem direto com esse cliente, e o desenvolvimento ágil também, que vai orientar a implementação de práticas que vão acompanhar o desenvolvimento do produto e do serviço direto em contato com o cliente. Como que vai ser feito isso? Através de um ciclo de Learn Startup. Então, a partir do momento que a empresa ela tem uma ideia, ela cria um produto, um MPV, um mini produto viável. A partir do momento que ele apresenta esse produto para uma parcela de clientes, eles vão dar feedback, se o que gostaram, o que não gostaram. Isso consegue fazer o quê? O levantamento dos dados. Com esse levantamento de dados, a empresa faz o quê? A empresa aprende. Ela aprende sobre o mercado, ela aprende sobre as funções do produto, sobre as necessidades, precificações, canais de distribuições, enfim, sobre uma série de coisas. Então, quando ele tem uma ideia, é preciso que ele vá construir um protótipo, e nessa construção desse protótipo, esse produto, ele vai conseguir, através dos resultados que ele tiver, ele vai conseguir medir, ele vai conseguir mensurar, e nessa mensuração ele consegue aprender. Então, nós temos aqui dados sendo construídos através desses imbrincamentos. Por quê? Porque a todo momento nós temos processos de construir, medir e aprender. Como que faz isso? Entendendo o que o cliente deseja, o que ele está falando, ouvindo esse cliente e mostrando o produto também para ele. Plano de negócio. Quando a gente começa a falar de empresas, de ideias, de empreendimentos, a gente tem que pensar num plano de negócio, um plano que vai orientar todos esses negócios. E nós temos esse documento. O plano de negócio, ele vai englobar todas as atividades da empresa. Então, para que a gente pudesse fazer uma analogia, vamos pensar numa maquete. Você já deve ter ido num shopping ou numa estação, em algum local, e ter visto uma maquete. Uma maquete é aquela cidade, aquele empreendimento que muitas vezes é da construção civil. Você tem ele exatamente só que em miniatura, numa escala muito menor, numa proporção gigante, que vai ficar numa proporção pequenininha. Então você consegue ver vários detalhes. No caso de que a gente está falando de uma maquete da construção civil, você vai conseguir ver aonde que vai ficar as árvores, qual o local do estacionamento, o parquinho, a piscina, todos os detalhes, os andares dos prédios, a fachada do prédio, tudo. O que seria essa maquete? Seria o nosso plano de negócio. A maquete você não consegue visualizar ela por cima, de lado, cada detalhe que ela tem? No nosso plano de negócio também. Não é algo de ser rápido construído, ele leva um tempo, porque você tem que fazer pesquisas, análise, mensurações, mas é primordial para o desenvolvimento da empresa. Aconselho que você leia o livro de Fernando Dolabella, que é O Segredo de Luiza. É um livro bastante interessante que passa em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ele escreve como que a Luiza deseja empreender. E nesse processo ele vai descrever passo a passo o que é um plano de negócio. É uma leitura bem simples, bem fácil de se fazer e rápida, por isso que eu acabo indicando ele. É bem interessante. Vamos entender como que funciona um plano de negócio dentro do seu contexto? Então, quando a gente fala de um plano de negócio, nós estamos falando de um documento que vai estruturar as principais ideias do empreendedor. Então, de um lado, nós temos aqui as incertezas e de um outro lado, nós temos o mercado de capitais. O que é um mercado de capitais? O mercado de capitais é aquele mercado onde ele é responsável por fazer a intermediação das pessoas que têm capital para emprestar para aquelas pessoas que não têm capital. Então, ele vai conseguir atrelar nesse mercado os investidores e as pessoas que também buscam investimento. Nisso nós estamos falando de mercado de capitais. Esse mercado, ele precisa ser sustentável, tem que ter uma sustentabilidade, é um equilíbrio. É como se fosse aqui uma balança, tem que ter um equilíbrio das incertezas também, que o mercado de capital não poderia estar aqui, desequilibrado, porque daí ele não vai se sustentar. O que nós temos também? Dentro do plano de negócio, nós temos a oportunidade, que é uma identificação que é feita no mercado, ou seja,
eu encontro uma oportunidade, eu identifico essa oportunidade de negócio, um nicho de mercado, uma brecha. A oportunidade é sempre externa. Eu faço o quê? Eu tenho que atrelar essa oportunidade com os recursos existentes da empresa. Quais são os recursos que eu tenho? Eu posso aproveitar essa oportunidade, faz sentido, junto com o capital intelectual, com a equipe existente. Então é preciso alinhar oportunidade, recursos e equipe. E dentro a gente tem que entender o contexto, que é o mercado e também as incertezas existentes dentro desse mercado. Então a gente tem o mercado de incertezas e o mercado de capitais. Aí nós conseguimos entender que o plano de negócio ele é atrelar a oportunidade, os recursos, junto com a equipe, dentro do pilar das incertezas e do mercado de capitais e da sustentabilidade. Um bom equilíbrio vai conseguir o quê? Que através da criatividade e liderança desenvolva um bom plano de negócio, porque vai ter um produto ou serviço que atenda às necessidades dessa oportunidade que foi identificada neste mercado. Então nós temos que o plano de negócio ele pode ser utilizado por diferentes maneiras. A criação de uma empresa, como vai ser no caso da Luísa do livro, você pode desenvolver uma empresa já existente, então você resolveu pegar aquela empresa e desenvolver um plano de negócio, fazer uma reestruturação nessa empresa, ou mesmo percebe que pode lançar um produto ou um novo serviço ou um novo negócio e precisa passar pelo plano de negócio, planejamento estratégico operacional. Também vai buscar financiamento. O que você faz? Leva para o investidor um plano de negócio para que ele possa identificar as vantagens desse negócio. Por isso que ele é utilizado como recurso de fomento e também para captação e investimentos privados. Então, o plano de negócio ele tem uma composição aonde ele tem a capa e o seu sumário. A última parte que é elaborada é o sumário executivo. E depois nós temos o que? A descrição da empresa. Então, a gente vai descrever se essa empresa qual vai ser a estruturação fiscal dela, qual é o porte dessa empresa, quais são as características, aonde que essa empresa está localizada, qual é o mercado que ela deseja atender, qual é a análise estratégica e também seus propósitos organizacionais, assim como suas diretrizes organizacionais, missão, visão e valores. Missão, por que essa empresa foi criada, visão, como ela quer estar no futuro e também valores, o que vai reger o comportamento de todos. Fazer uma análise do mercado, como é a composição desse mercado, qual o mercado que ela deseja atingir, quais são os concorrentes desse mercado, qual é a facilidade de se entrar nesse mercado. Então ela vai fazer também um plano operacional de produção, quais os recursos que ela necessita, qual é o momento, quais são os insumos que ela vai precisar, um plano de recursos humanos, plano de carreira, quais pessoas são fundamentais para que essa empresa se concretize, possa desenvolver, um plano de marketing para identificar e analisar as oportunidades e também necessidades e desejos do consumidor, um plano financeiro que vai traduzir financeiramente todas as ações. Então o plano financeiro vai englobar o quê? Elaboração de quantidade de vendas, orçamentos, vai fazer as previsões, análise dos demonstrativos como DRE, demonstrativo de resultado, exercício para verificar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, balanço patrimonial também, entre outros, fluxo de caixa para analisar a variação. E aí você me fala, mas profa, e se fizer um plano de negócio e fazer todas essas elaborações e descobrir que a empresa não vai conseguir vender quanto ela deseja e o plano de negócio mostrou que a empresa não tem viabilidade? Aí a gente recomeça. Por isso que ela é importante. Você não vai jogar dinheiro no lixo, você não vai jogar R$1 no lixo, abrir a carteira e falar, não quero esse dinheiro, estou jogando no lixo. Mas as pessoas criam empresa. O plano de negócio é uma grande oportunidade para ajustar a empresa ali sem que ela se concretize de fato. Você não está com a empresa ali naquele momento, mas você está fazendo a elaboração e desenvolvimento dela no papel. Então, por isso que é primordial sempre ter um plano de negócio.
A Lorena é uma empreendedora que ela fez pesquisa, ela analisou o mercado e ela percebeu que ela poderia lançar o seu produto. Só que agora ela está passando por diferentes desafios e chamou você para auxiliar ela nessa empreitada. Vamos ver qual o desafio? Então a Lorena fez investimentos em eletrodomésticos industriais porque ela queria iniciar a sua produção de hambúrgueres veganos. Qual era o objetivo dela? O foco dela era vender para hamburguerias da sua cidade e região. Então era uma empresa vendendo para outra empresa. Então era um negócio que a gente vai chamar de B2B, de empresa para empresa. E a Lorena realizou ali uma pesquisa quantitativa, ou seja, através de dados estatísticos, ela buscou, não era uma pesquisa qualitativa, mas uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa mais abrangente, aonde ela foi abordando pessoas nas ruas e perguntando se elas gostariam, se elas consumiriam hambúrguer vegano, mas depois que ela iniciou o seu empreendimento, ela está se encontrando na seguinte situação: ela tem agora estoque parado, porque ela congelou todos os seus produtos e ela não consegue vender, ela não está conseguindo escoar a produção, então ela está tendo estoque parado. O que é estoque parado? É dinheiro parado desvalorizando. Então a Lorena tem que retornar. Qual é a estratégia? O desenvolvimento dessa situação dela é retornar aos testes empíricos do negócio, então observar, monitorar e fazer uma interação com o mercado. Em vez dela achar e ter certeza que ela vai conseguir vender para essas empresas, ela pode fazer ali testes, analisar esse mercado. Compensa vender direto para outras empresas, fazer esse sistema B2B, de empresa para empresa? Será que não fica mais interessante B2C? Trabalhar direto com o consumidor, uma vez que ela fez pesquisa com pessoas na rua. Então, é importante reformular a pergunta que ela está feita no mercado. Qual é essa oportunidade de mercado, qual é esse nicho? E não partir da ideia, do pressuposto que as hamburguerias vão comprar o seu produto, mas sim observar o mercado, entender o mercado, buscar as tendências de consumo vegano, por que essas pessoas falaram que ia consumir esse produto. Então, qual é essa diferença? Será que também não estão achando um pouco caro? Então ela vai ter que fazer uma série de análises, então ela tem que fazer uma pesquisa de mercado para entender melhor esse mercado e como que ele está acontecendo. Então recomendo que a Lorena acompanhe, o movimento vegano para identificar as oportunidades de negócio. Então ela pode também participar de grupos, de sites, de blogs, de pessoas que têm esse tipo de hábito de consumo, que consomem esses tipos de produtos, e entender quais são as expectativas, o que eles gostam nesses produtos, o que eles não acham interessante, para que ela possa oferecer o seu produto. E a partir do momento que ela consegue, ela tiver esses resultados, ela pode se utilizar da estratégia de marketing de conteúdo. Então, por que ela vai utilizar a estratégia de marketing de conteúdo? Ela vai mostrar através do marketing, ela vai criar ali conteúdos falando do hambúrguer vegano que ela trabalha. Qual é o seu diferencial? Então, criar conteúdos que possam ser utilizados e informativos para as pessoas. Pode utilizar redes sociais, pode utilizar diferentes mídias sociais para fazer também essa divulgação. Ela deve se também pautar nos feedbacks das pessoas que praticam veganismo. Então, o que é feedback? É um retorno, é uma informação que as pessoas dão. Então, ela vai ter, através dessas informações, ela vai conseguir entender melhor o seu público, entender melhor o mercado. E também fazer publicações de conteúdo sobre o tema. Muitas vezes as pessoas não vão consumir determinados produtos, determinados serviços, porque simplesmente ela não conhece. Foi o caso que aconteceu principalmente com os tomates secos. Os tomates secos ficaram numa parte do supermercado que muitas pessoas nem viam, nem conheciam direito, mas começou a falar muito tomate seco, é um produto novo? Não, já existia no mercado há um bom tempo, mas não tinha a divulgação adequada e as pessoas não conheciam. Então é imprescindível que ela busque
busque mais informação do mercado. O mercado fala. É preciso entender o que esse mercado está falando, o que esse consumidor deseja, ouvir esse consumidor, ouvir as pessoas que têm o hábito de consumir hambúrguer vegano e também entender por que ele consome, quais são os motivos e razões dele consumir e o que faz ele consumir determinada marca e outra marca não. O que vai envolver a filosofia de toda essa estratégia. Como definir a quantidade a ser vendida? Então, uma das etapas do plano de negócio é fazer os orçamentos e a mensuração das quantidades de produto que vai ser vendido. Mas como que a gente pode fazer essa mensuração? Você pode enviar a sua resposta através do chat ou também definir aqui através do Mente. O Mente você vai utilizar o código 6308 1771. Então acessa www.mente.com e você vai poder utilizar o código 6308 1771 para responder como definir a quantidade de produtos a ser vendidos. Dentro do orçamento nós temos que saber a quantidade que esse produto será vendido. Quando nós estamos elaborando um plano de negócio, o que acontece? Uma das etapas é o plano financeiro. O plano financeiro é como que essa empresa vai fazer as projeções financeiras de capitais dela
no futuro. E uma dessas etapas é o orçamento. O orçamento faz a previsão da quantidade a ser vendida. Mas como que uma empresa vai saber a quantidade de produto que ela vai vender? Primeiro, definindo quais são esses produtos, e segundo, ela pode fazer uma análise de tendência, uma análise do setor, fazer uma média do histórico, se essa empresa já existe, né, uma média de histórico de vendas. Então, existem diferentes estratégias para que ela possa mensurar a forma da quantidade que vai ser vendida. Então, vamos ver quais são esses resultados? Então, ficou aqui ó, a definição de alguns produtos, né, como boné, shorts. Então, quais as categorias desse produto, analisar possíveis compradores, pesquisa do público de mercado, captação de orçamento, análise de tendência, análise de investimento, relatórios de produtos, isso é bem interessante, fazer teste, fazer as amostras. Então, verificar quais são essas estratégias, né, que podem ser adotadas. Por quê? A empresa ela tem que fazer a mensuração da quantidade que ela vai vender. Ela não pode simplesmente achar, eu vou vender um valor X. Tem que analisar esse mercado, qual é as brechas existentes nesse mercado. Existe uma possibilidade de crescimento nesse mercado ou, na verdade, vai ter uma disputa pelo mercado, aonde para uma empresa crescer, automaticamente a outra tem que cair e tem que perder mercado. Quando nós falamos de processos organizacionais, é porque toda a empresa, todo o empreendimento tem o quê? Processos. Esses processos são a forma como existe essa transformação de um produto ou serviço para acontecer dentro de uma organização. Então, de um lado, nós temos as entradas, no meio nós temos as transformações, até chegar à saída. Então, o que seria essa entrada? Entrada é de tudo, é insumos, é equipamentos, é pessoas, é conhecimento. Então, é tudo que precisa para realizar a transformação. Uma empresa de serviços, a gente está trabalhando mais com a área intangível, mais de conhecimento. Mas empresas que fornecem produtos, nós vamos ter ali matéria-primas, nós vamos ter equipamentos, toda uma estrutura, pessoas que vão realizar a transformação através do conhecimento, através desse produto, através das informações, finaliza e entrega o produto. Esse produto não é somente ele que sai junto com ele também desperdícios, sai junto com ele também sucatas, então sai uma série de coisas. É preciso entender os processos organizacionais, como que esses processos ocorrem, quais são as características desse processo para que ela tenha o processo mais eficiente possível. Nenhuma empresa busca desperdício, nenhuma empresa busca processos ineficientes. Ela está buscando constantemente lucro a longo prazo e eficiência em todos os seus processos e atividades. Então, vamos entender como que acontecem os processos organizacionais? Então, processos organizacionais são um conjunto de atividades que são coordenadas, organizadas para atender uma finalidade. Então, nós vamos ter atividades que são antecessoras e atividades sucessoras. O que é exatamente isso? Atividades têm que acontecer antes e atividades que vão ter que acontecer depois, porque existem etapas, existem processos, é como se fosse essa engrenagem. Uma vai influenciar a outra diretamente. Então, eu preciso entender, quando a gente fala de processos organizacionais, estamos fazendo referência a uma série de atividades relacionadas entre si, e elas podem envolver pessoas, procedimentos, informações, equipamentos. Então, quais são a composição do processo? O processo, de um lado, nós temos as entradas, depois nós temos as transformações, que é conhecida como processamento, e por fim, a saída. Então, a execução de um processo, ele é responsável por transformar os insumos, que vão ser as entradas, em produtos e serviços que são as saídas, porque ela vai atender uma demanda e uma necessidade do cliente e, ao mesmo tempo, ela vai contribuir para gerar valor para esse público. Então, os processos organizacionais é um conjunto de atividades interrelacionadas. Existe uma relação entre essas atividades e, para que elas aconteçam, é fundamental envolver pessoas, equipamentos, procedimentos, informações. Quando junta pessoas, equipamentos, procedimentos e informações, e essas atividades vão ser executadas, elas conseguem
fazer a transformação das entradas, que é os insumos, em saídas. Então é preciso entender como que acontece essa demanda, como que agrega valor, quais são as características. Então vamos entender aqui, ó, o processo, toda vez que a gente fala em processo, é a transformação de algo, a mutação de algo. Pode ser uma matéria-prima, pode ser uma informação ou mesmo uma pessoa. Então quando a gente está falando de um processo, a gente está falando aqui, ó, exatamente dessa transformação que está ocorrendo. Então, de um lado, eu vou ter o que? As entradas, aí eu tenho esse processo de transformação que vai chegar nessa saída. Mas o que vem a ser exatamente essa entrada? Essa entrada pode ser meus fornecedores, os meus insumos, os meus dados, o meu conhecimento, a pesquisa que eu desenvolvi. Então, a partir do momento que eu pego todas essas entradas, eu vou colocar todas elas junto para transformar. Essa transformação vai levar à saída. A saída é o quê? O que eu estou entregando para o cliente, essa entrega que eu tenho para o cliente. Essa entrega só vai ocorrer no momento que eu fizer o processo de transformação, que é agregar valor. Então, vamos considerar aqui. Vamos pensar que você está criando um restaurante. Então, quais são as entradas? Você vai ter alimentos, você vai ter ali, então, vamos pensar que você está tendo ali, você vai criar um restaurante e vai servir um bolo. Para fazer esse bolo, você vai precisar de farinha, você vai precisar de açúcar, de ovos, de fermento, vai precisar também de utensílios, então vai precisar de vasilha, batedor, vai precisar de também o descarte, fazer correto. Então, para que você possa fazer um bolo, você vai ter que ter forno, você vai ter que ter água, ingredientes, você vai ter que ter tudo para fazer esse bolo. Qual é a transformação? A transformação é quando você começa a misturar esses ingredientes. Então vamos considerar, né, um bolo de chocolate que é maravilhoso. Então você tem que colocar chocolate, farinha, açúcar, ovos, aquecer o forno, ter uma forma, mais um item que você precisa, de uma forma que seja untada, farinhada para não colar. Você precisa também bater esses ingredientes, pode ser uma batedeira, pode ser na mão, que você vai transformar. Coloca ali. Esse aí você coloca para assar. O que você tem? Quando você coloca para assar, ou você vai precisar de energia elétrica, ou você vai precisar de gás, ou vai precisar de outro forno que você pode estar utilizando de madeiras naturais, de algum item de insumo natural ali para fazer esse assado. Feito isso, quando você retira e você tem um bolo pronto, que é a saída, você tem somente o bolo? Não. Você tem as louças que sujou ali para fazer esse bolo, você teve o consumo desse gás, você teve o consumo do seu tempo de transformação. Então, as saídas não é só o produto e serviço, mas tudo que envolve esse produto e serviço. No caso desse bolo, tem louça suja. Para que essas louças sejam limpas, você vai precisar de um outro insumo, que está na categoria de entrada. Sabão, detergente, água, escorredor de louça, pano para secar. Então, tudo que a gente pensar num produto e num serviço, nesse processo de transformação, a gente não vai pensar somente no produto, mas no que ele tem e ele agrega. Hoje, principalmente, as pessoas não estão olhando somente esse produto, mas também está olhando o desperdício, se está tendo uma sustentabilidade ambiental também. Então, você está respeitando o meio ambiente, porque a gente sabe, principalmente, que os recursos naturais são finitos. Então, é preciso ter um respeito. Então, não é somente o produto, mas todo esse conjunto que vai envolver esse produto, que vai envolver esse serviço. Então, é preciso entender quais são esses processos que envolvem e a importância de ter um processo organizacional eficiente. Quando estamos falando de uma metodologia de gestão, não quer dizer que uma metodologia é melhor que a outra, mas aquela que faz mais sentido com o contexto organizacional. Então, existem diferentes tipos de metodologia de gestão, existem diferentes estratégias. É preciso entender
qual é a melhor para a organização. Então, a gente pode utilizar diferentes estratégias. Você pode perceber que às vezes você tem duas empresas iguais. Então, a gente tem a empresa A e a empresa B. Uma vai utilizar um tipo de metodologia e a outra vai utilizar outro tipo. Está tudo bem, porque faz sentido com o contexto organizacional, faz sentido com o ambiente interno e externo daquela organização. Então, quando a gente vai falar de metodologia, existe várias. Aqui nós vamos abordar a metodologia Canvas e a sua importância. Vamos ver? Então, uma escolha de uma ferramenta adequada de gestão depende da estratégia, ou seja, do foco e o que essa empresa está buscando a longo prazo. Então, por estratégia, a gente vai falar de todos os planos que são definidos, que são traçados para atingir os resultados de longo prazo. E também quanto que vai ser preciso investir para atingir esse plano de longo prazo. Então, vai levar em consideração também o contexto, o cenário competitivo, o ambiente que essa empresa está inserida. Então, uma das ferramentas que é bastante utilizada e que foi desenvolvida por Alex Osterwald, que é um suíço, né, da tese de doutorado dele, ele desenvolveu em 2004, ele elaborou essa ferramenta, ele vai chamar de Canvas, ou também, como é conhecido, Business Model Canvas, né? O modelo de pintura de negócio. Por que pintura, né? Porque você pode pintar, você vai construir. A ferramenta Canvas, como é popularmente conhecida, né? Ela permite uma visualização do modelo de negócio que vai ser adotado e também a sua geração de valor em uma única página. Então, o Canvas ajuda todos da equipe a entender. É um modelo de gestão estratégica que vai ajudar as empresas a descrever, projetar e analisar o seu modelo de negócio. Então, quando a gente fala de Canvas, nós estamos falando de um mapa visual que ele vai estar pré-formatado, contendo 9 blocos. Dentro desses 9 blocos, ele é subdividido, né, dentro de 9 blocos, em 4 grupos. Então, esses 4 grupos procuram responder para quem que está sendo feito, o que está sendo feito, como está sendo feito e quanto está sendo feito. Então, quais são esses 4 grupos? Para quem, o que está sendo feito e como está sendo feito, e também a gente precisa entender quanto que vai ser feito. Então, dentro do para quem, nós vamos dividir em 3 outros grupos. Nós vamos fazer aqui, mais 3 divisões, 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a segmentação do mercado. Então, para quem que nós estamos trabalhando? Para quem que nós estamos olhando? Quais clientes que estão atendendo o serviço, né? Ou servindo ali para o negócio? Quem é essas pessoas? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Então, é o que vai atender essas pessoas, que é a segmentação de cliente. Para que eu entenda, né, quais produtos e serviços, eu preciso entender a proposta de valor. O que eu estou entregando que tem valor? Então, qual o produto e serviço que a empresa pretende oferecer aos seus clientes para entender as suas necessidades? Então, eu tenho o que vai ser ofertado, o que está sendo entregue para essa segmentação de cliente. Mas, dentro desse para quem, eu preciso criar o quê? Entender o canal que vai ser utilizado aqui e também o relacionamento com esse cliente. Então, quais canais ele deseja ser atingido? Como que esse cliente quer ser comunicado? Então, é um canal físico, é um canal digital? Como que eles querem comprar e receber os produtos? Então, eu preciso ter aqui, esse canal para atingir. Quais são os canais? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o quê? Um relacionamento com esse cliente. Então, quais são os relacionamentos que deseja ter? Então, como que eu vou me relacionar? Como que eu vou criar valor? Como que eu vou me aproximar? Quais as redes de relacionamentos que eu vou criar com esse cliente? Então, aqui eu respondi o para
quem. Então, meu para quem é segmentação de cliente, o relacionamento de cliente e os canais, que está ligado diretamente com minha proposta de valor. Entendi muito bem, está claro? Como que eu vou entregar esse produto e esse serviço? Então, para que eu possa entregar esse produto e serviço, eu tenho que criar parcerias chaves. Eu preciso ter fornecedores, parceiros que vão me ajudar a captar recursos para entregar para esse cliente, para que eu possa desenvolver esse produto e serviço. Eu também tenho os recursos principais. Eu tenho que criar uma empresa, eu tenho que criar quais estruturas para atingir esse segmento de cliente e quais são as atividades principais, quais são as atividades da minha empresa, quais são as atividades primárias, quais são as atividades secundárias, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas. E eu também tenho que ter resposta de quanto, qual geração de custos que eu vou ter aqui, qual a estrutura de custo, custo fixo, os custos variáveis, quais são as despesas existentes e também quais são a geração de receitas, minhas fontes de renda que vai gerar. Então, para que eu possa entender o Canvas, ele é composto por um bloco de para quem, outro de o que e como e quanto, compondo no total 9 blocos. Então, dentro de um exemplo, vamos considerar uma lanchonete. Uma lanchonete, ela quer atender que público, que é a segmentação de cliente. Essa lanchonete específica, ela vai atender pessoas que têm restrição alimentar com glúten e com lactose. O que eu vou entregar para ela? Qual é a proposta de valor? Fornecer alimentos saudáveis e com sabor que não tenha glúten nem lactose. Então, essa é a minha proposta de valor. Isso é que a empresa está entregando de valor. Então, como que vai ser o relacionamento com esses clientes? Ela vai fidelizar esses clientes através de campanhas e preços atrativos, e os canais que ela vai utilizar vai ser as redes sociais, blogs e sites, porque esse cliente dela é antenado. Como que ela vai fazer isso? As parcerias chaves dela é ter fornecedores que entendam a importância de alimentos sem glúten e sem lactose, para que não tenha nenhum tipo de contaminação cruzada. Os principais recursos ela vai criar uma cozinha equipada com equipamentos e estrutura industriais, com pessoas capacitadas e alimentos seguros também, que não tenham glúten nem lactose. As atividades que ela vai ter que ter aqui, então, a culinária, então ela vai ter que falar da importância de alimentos que não tenham contaminação cruzada e alimentos que sejam seguros, e ela vai também desenvolver os processos de fabricação de alimentos sem glúten e sem lactose, que é um processo diferente. E quanto à estrutura, aqui nós estamos falando da estrutura de custo e também de receita. Então, para a estrutura de custo, ela vai calcular o custo do produto vendido, também os impostos, os fretes, os salários e também para receita, para gerar receita aqui na empresa, ela vai vender alimentos e também bebidas. Então, o Canvas consigo analisar e ver toda essa proposta numa única folha. Enquanto que um plano de negócio, que vai complementar também, eu tenho que demorar um pouco mais, eu tenho que desmembrar cada folha. Aqui é uma maneira resumida que eu consigo ver ele de maneira completa. O empreendedorismo tem grandes desafios, inúmeros desafios. E um desses desafios é o quê? A questão cultural. Então, vamos pensar na imensidão do nosso Brasil. Então, você tem o Brasil, dentro do Brasil tem os estados e tem as cidades. Então, nós temos a cultura brasileira, que dentro da cultura brasileira nós temos a cultura de cada estado, e dentro de cada estado tem as suas regionalidades. E dentro de cada cidade nós temos as famílias, que a cultura de uma família vai ser diferente de cultura de outra família. E o que nós temos que entender? O impacto dessa cultura também no negócio, também no empreendedorismo. Principalmente se essa empresa deseja vender a nível Brasil ou mesmo a nível internacional. Quais são os impactos dessa cultura? Quais são as formas que devemos agir? Então, é preciso conhecer a outra cultura, identificar a cultura. Por quê? Vamos pensar, no Brasil, nós temos a cultura capixaba, a cultura paranaense, a cultura baiana, nós temos a cultura amazonense e assim sucessivamente. A gente tem cultura de todos os estados. Elas são diferentes e também têm as suas semelhanças. Então, tem características, por exemplo, se fala assim que todo brasileiro gosta de futebol. Uma pessoa vai virar assim, eu não gosto.
porque eu não posso generalizar. Eu não posso falar que todo brasileiro gosta de praia e de carnaval. Tem pessoas que falam assim, não, eu não gosto. Então, o que é preciso? Entender essa cultura e as suas subculturas, que elas vão ter diferenças entre elas. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de hábitos, de costumes, de vestimentas, de músicas, de linguagens que vão influenciar hábitos, costumes. Por exemplo, as pessoas têm os seus hábitos matinais, que são diferentes em diferentes culturas. Tem cultura que a pessoa levanta e toma um café da manhã bastante reforçado. Tem outras que vão tomar ali um café da manhã mais simples. É muito comum você ver a cultura principalmente em rituais. Rituais de casamento, rituais de falecimento, de nascimento. Fica muito claro essa diferença entre as culturas. Vamos ver essa influência? Então, um dos maiores desafios da inovação é essa mescla cultural. Então, entender quais são essas diferenças, as diferenças de cada país, ou mesmo dentro do próprio país, é aquela questão. Pensar global, agir local. Se você considerar mesmo o McDonald's, ele é diferente no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, então tem as características que são diferentes. Por exemplo, do McDonald's, ele sabe trabalhar essa mescla cultural. Então, quando a gente fala de cultura, Taylor diz o seguinte, a cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Por que ele fala isso? Porque o homem é um ser interativo. Nós interagimos, nós gostamos dessas interações, nós gostamos de viver em sociedade. Então, a cultura é compreendida como o comportamento, as tradições, os conhecimentos de um determinado grupo social. E, nesse caso, a gente pode incluir línguas, comidas típicas, religiões, músicas locais, a arte, a vestimenta e uma infinidade de formas que pode ser expressa essa cultura. Então, as manifestações da cultura organizacional, de uma cultura dentro de uma empresa, ela vai se dar pelos seus valores, pelas suas crenças, pelas suas linguagens, pela forma como que ela se apresenta. Então, ela pode acontecer através de artefatos, que a gente está falando de estrutura e processos que são visíveis, como vestimentas, o layout da disposição, as formas de artes ali presentes. Nós temos também os valores assumidos, que são as estratégias, os objetivos, as filosofias, missão, visão, valores. Temos também os pressupostos adjacentes, né? O pressuposto adjacente são construções cognitivas disfuncionais subjacentes ao pensamento automático. Então, são regras, padrões, normas, premissas e atitudes que são adotadas ali, né? Que vai conduzir as percepções coletivas, sentimentos, valores compartilhados. Então, para que possa entender, muitas vezes a gente vai ter que ter um auxílio da prática do empreendedorismo através do quê? De técnicas. Então, uma das técnicas nós podemos utilizar um mentoring. O que é um mentoring, né? É eleger mentores que podem auxiliar ao longo da jornada. Então, geralmente, esses mentores, né, essas pessoas que estão trabalhando com mentoring, são pessoas mais experientes, pessoas que têm um conhecimento de mercado e elas estão prontas para auxiliar nesse caminho, estão prontas ali para ajudar. Um dos mentores bastante famoso no Brasil é o Abílio Diniz. Ele é uma pessoa que a gente considera atualmente tem 85 anos, tem uma vasta experiência e é um excelente empreendedor. E ele trabalha na questão da mentoria, auxiliando outros empreendedores. Vamos ver agora o que significa o Ikigai. O que significa ele? O Ikigai, ele vai partir de 4 conjuntos. Então, ele tem um conjunto, né? Porque ele vai partir da razão de ver, o motivo que faz acordar todos os dias. É uma ferramenta que é utilizada para identificar a missão de vida e propósito. Então, ele é composto por uma mandala de 4 círculos, que seria o que eu amo fazer, a outra mandala seria o que eu posso fazer bem, a outra é o que posso ser pago para fazer e por fim nós temos o que o mundo precisa.
Então, o embrincamento dessas mandalas é o conjunto dessas 4 respostas. E também nós temos o processo de coach. Coach é a forma de desenvolvimento de alguém que vai ser através de um treinador, de um coach, ou seja, vai trabalhar habilidades, vai trabalhar também conhecimentos para capacitar e desenvolver essa pessoa dentro das suas estratégias e dentro das suas potencialidades. Então, vai trabalhar diferentes ferramentas, diferentes técnicas para desenvolver e capacitar a pessoa, trazer todo o potencial dela à tona. O Luiz é um empreendedor que estava acostumado sempre ali trabalhar na área comercial, ele conhecia bastante, daí ele começou a analisar, ler revistas, fazer análise e falou assim, nossa, eu acredito que tem uma brecha de mercado e eu vou mudar de ramo totalmente, vou sair da área comercial, vou empreender. Mas será que ele está pronto? Será que ele é capaz? Será que ele está entendendo de todos os desafios que envolve empreender? Por isso ele te chamou. Vamos entender esse desafio? Então o Luiz quer canalizar a sua energia em outro ramo de atividade. Mas ele não tem habilidade. O que é habilidade, né? É o saber fazer, o como fazer. Ele tem propósito, ele não tem contatos, nem experiência ali informal. Ele simplesmente quer se entregar e quer fazer. Para isso ele te chamou e você está na condição de mentor. Então, quais sugestões você daria sobre o propósito de vida do Luiz, também as habilidades acumuladas ao longo da carreira profissional e o esforço que tem que ser aplicado na proposta inicial em detrimento de outras possibilidades adjacentes, né, outras possibilidades existentes do conjunto de habilidades que ele possui. Então, você vai ter que ajudar ele a responder essas 3 questões. Então, primeiro sobre o propósito de vida de Luiz. É interessante propor uma conversa, para que nessa conversa possa identificar, analisar, investigar, para que tirar resposta dele mesmo, para que ele se compreenda, para que ele possa ter ali as suas próprias respostas, para que ele entenda qual é esse passo que ele quer dar. Então faz sentido, é o propósito mesmo de vida. Então propõe uma conversa para identificar se é isso mesmo que ele quer ou mesmo se ele só está cansado do antigo trabalho. 2. Habilidades acumuladas ao longo da carreira profissional. Então, quais são essas habilidades? Falar em público, ter relacionamento interpessoal, know-how na composição de alimentos. Então, esse é o conhecimento que o Luiz tem. Mas isso vai auxiliar no blog? Então, o que isso vai trazer de resultado para um blog de programação de computador? Não vai ajudar. Porque agora, se ele tivesse um relacionamento com pessoas na área de computação, aí sim, mas esse networking que ele tem não é na área de computação, mas sim na área de alimento. Então, o Luiz, ele tem que ser provocado no sentido que ele possa elencar ali as possibilidades dessas habilidades que ele possui e quais são essas capacidades também. Então, o que vai de fato agregar valor? Quais são os resultados? Será que não é interessante ele trabalhar ali para desenvolver algumas habilidades fundamentais, trabalhar com as suas competências, desenvolver conhecimento, habilidade e também atitude? E com relação ao esforço que tem que ser aplicado nessa proposta de criar esse blog, de criar esse empreendimento, o que é interessante? Propor o Ikigai. Porque com o Ikigai, ele vai poder criar aqui a mandala. Com a mandala, ele vai fazer um embrincamento. Por quê? De um lado tem o profissional, mas também tem o pessoal. Com a mandala, a gente consegue fazer aqui, ó. Lembra lá do conjunto, dos conjuntos que aprende lá no ensino
médio no primeiro ano? Então, ó, você tem um conjunto e os elementos em conjunto, em comum de um conjunto com outro conjunto, surge uma intersecção, que é esse um meinho aqui. Então, é preciso criar uma intersecção entre o que eu amo fazer, o que eu posso fazer bem, o que eu posso ser pago para fazer e também o que o mundo e a comunidade precisa. Então, o Luiz, ele precisa desenvolver aqui o seu Ikigai para encontrar qual é o ponto-chave aqui, ó, aonde que ele vai conseguir explorar todas as suas habilidades. Então, propor o exercício do Ikigai para que ele chegue à sua proposta de valor, com menos esforço, com menos custo, menos desgaste, porque quando você encontra o seu propósito de vida, o que de fato você gosta, o que te encanta, é aquela expressão: você nunca mais vai trabalhar. Não é que você não vai trabalhar, você trabalha, mas você gosta tanto daquilo que você faz, aquilo te encanta de uma certa maneira que sábado, domingo, não tem dia ali. Não tem aquela coisa assim, chega na sexta-feira à noite ou de tarde, ai, não quero nem passar em frente daquela empresa. Pelo contrário, aquilo te motiva, aquilo faz com que você goste de estar ali. E isso é imprescindível. Para que um empreendedor tenha sucesso, ele tem que gostar do que ele faz. Porque é como muita gente diz, né? Ele vai perder o 24, ele vai perder os 7, ele vai perder também os 30. Ele não vai trabalhar somente 8 horas, mas ele vai trabalhar 24 horas. Ele não vai trabalhar 5 dias na semana, ele vai trabalhar 7 dias na semana. E ele também não vai ter ali garantido 30 dias de férias. Ele pode muitas vezes no início do empreendimento não ter férias nenhuma. Então é preciso ficar atento e fazer aquilo que gosta e deseja. No caso do Luiz, é recomendado o Ikigai. Quais as maiores dificuldades encontradas pelo empreendedor iniciante? O que você identifica? Quais são as piores, assim? Quais são as maiores dificuldades? Você pode responder via chat ou também utilizar o Mente. Para o Mente, você vai responder aqui através do código 81 99 77 47.
Vamos ver o resultado dos maiores medos, né, das maiores dificuldades encontradas para o empreendedor iniciante? Então apareceu aqui, ó, falta de confiança, captação de leads, gestão de pessoa, administração, sustentação de produtos, plano organizacional, críticas, medo, inovação, insegurança, recorrência, burocracia, marketing, falta de recursos. Então saber esperar pelo resultado, confiança, críticas, coragem, então necessidade de renda, despreparo. Olha que interessante quantos resultados que apareceram, e muitos deles falam muito sobre a questão do medo, né? Da insegurança de empreender. Por quê? Porque falta um preparo, não porque o empreendedor não quer aquele preparo, mas muitas vezes ele não tem recurso financeiro e tempo para se preparar. Então, muitas vezes ele começa um negócio ali e ele precisa ter uma renda rapidamente, que é o caso do empreendedorismo por necessidade. Então, isso faz que gere ali um desafio maior para esse empreendedor. Nós começamos entendendo o que é essa produção enxuta, né? Esse Lean Startup, esse Lean Manufacturing, desculpa. O que acontece? Quando a gente fala de uma produção enxuta, significa nada de desperdício. Quando que ele nasceu e por que ele nasceu? Ele nasceu através da Toyota. A Toyota foi a primeira empresa que implantou esse sistema. Ela foi a líder de mercado quando se fala em desperdício zero, aonde ela busca uma melhoria contínua, um avanço. Podemos ser sempre melhor de ontem para hoje, podemos evoluir constantemente. Então é desperdício zero, nada de erro. Para isso ela vai criar diferentes estratégias. E muito dessas estratégias foi implantada por Taishi Ono, um dos engenheiros mais novos, aonde ele tinha o desafio de ajudar a empresa a alavancar ali as suas vendas e também diminuir o menor desperdício existente. Não existia para ele desperdício bobo ou pequeno desperdício. Não, é desperdício, se é desperdício, devemos eliminar. Para isso, ela vai se utilizar de diferentes estratégias. Ela vai utilizar just-in-time, produção exata, naquele momento correto. Ela vai se utilizar também do Kanban, aonde é um sistema onde você pode utilizar cartões ou post-it para identificar o que está fazendo, o que já está feito e o que tem que fazer. Quando você coloca cada um deles lado a lado, você consegue visualizar a movimentação também que está acontecendo e se está tendo algum gargalo, se está tendo alguma coisa que possa estar atrapalhando essa produção. Um dos sistemas bastante implantado e é um dos pilares do sistema do Lean Manufacturing, da produção enxuta, é o Jidoka. O Jidoka é um dispositivo onde ele faz com que aquela produção pare e o operador, o vigia, aquela pessoa que está acompanhando aquela máquina, consegue rapidamente identificar o problema e corrigir a raiz do problema, corrigir o problema que está acontecendo. E com isso ele faz o quê? Ele faz com que o problema não passe para frente, tendo uma qualidade total. Então foi um dos sistemas que foram implantados na Toyota, ela foi pioneira e líder do mercado com relação a isso. Nós vemos também a importância do Canvas, a ferramenta onde que a gente vai analisar através de 9 blocos o que vai ser feito, para quem que vai ser feito, também como que vai ser feito e quanto que vai ser feito. Então qual é a proposta de valor, qual é o valor que vai ser entregue para esse consumidor, entender quais são os tipos de relacionamentos que para ele faz sentido, quais os canais que vai ser utilizado, como que eu vou fazer esse produto que eu vou entregar para esse consumidor, quais são os parceiros chaves, quais são as atividades chave que eu tenho que desenvolver e os recursos também que eu vou utilizar.
Para isso, eu tenho que entender a minha estrutura de custo fixo, custos variáveis, despesa, todos os gastos que vão estar relacionados para a produção desse produto, para a produção desse serviço. E também qual é a fonte de renda, quais são os resultados que vão trazer. Nós vimos também a importância do plano de negócio. O plano de negócio eu consigo visualizar toda a empresa ali no papel. Então eu não estou investindo nela real, mas eu tenho ali todo um plano, toda uma elaboração que está ocorrendo no papel ali. Através desse documento a gente consegue ver a viabilidade desse negócio. Esse negócio é de fato viável ou não? Se ele não for, não tem problema, ajusta ele ao longo do tempo. É interessante utilizar as ferramentas adequadas. É também imprescindível entender a cultura e como que essa cultura impacta também no empreendedorismo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Para mim foi um prazer trabalhar com você. Um forte e grande abraço. Até breve. Tchau, tchau.